Olá, Gil aqui, canto 6. Só a troianos e aqueus competiu o fragor tremendo da refrega, e muitas vezes de um lado e do outro graçou a luta na planície, enquanto arremetiam uns contra os outros com as brãos e as lanças ao terreno entre as correntes do Semeonte e do Xanto. Foi Ájax, filho de Telamon, baluarte dos aqueus, o primeiro a romper uma falange troiana, trazendo luz aos companheiros. Atingiu um homem que era o mais nobre dentre os trácios, o filho de Eusoro, o alto e possante Acamante. Primeiro desferiu-lhe um golpe no elmo com crinas de cavalo e pela testa adentro lhe empurrou a lança. Além do osso, foi a ponta de bronze e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Então Diomedes, excelente em auxílio, abateu Asilo, filho de Teutrante, que habitava a bem construída Arisbe, homem rico em sustento, estimado por todos os homens. A todos deram hospitalidade, pois vivia perto da estrada. Naquele momento, nenhum desses afastou a triste desgraça em combate contra os inimigos, mas a ambos privou a vida, ao próprio Asilo e a Calésio, seu escudeiro, que naquele dia era a auriga de seu carro, e ambos passaram para debaixo da terra. Euríalo em seguida bateu Dreso e Ofélcio, pôs-se a perseguir Eusepo e Pédaso, a quem a ninfa, a náiade, a barbária, dera a luz para o irrepreensível Bucólion. Ora, Bucólion era filho do altivo Laomedonte e era o primogênito, embora solteira fosse a mãe que o gerara. Quando apacentava as ovelhas, uniu-se em leito de amor, e ela concebeu e deu à luz filhos gêmeos, a quem o filho Mecistreu quebrou a força e os membros gloriosos, despindo-lhes as armas dos ombros. Astielo foi morto por Polipétes, tenaz em combate. Ulisses abateu o Percósio Pidíteis com a lança de bronze. E Teucro, o divino Eretaon. Antíloco, filho de Nestor, matou Ablero com a lança luzente, e Agamêmnon, soberano dos homens, matou Élato, que vivia junto às margens do satinioente de lindo fluir, na íngreme Pédaso. E o herói Leito apanhou Fílaco em fuga, e Euripilo abateu Melântio. Em seguida, Adrasto por Menelau, excelente em auxílio, foi tomado vivo, pois seus cavalos, correndo de terror, desvairados pela planície, ficaram presos nos ramos de uma tamargueira, e quebrando o carro, recurvo na extremidade da vara, voltaram à cidade para onde os outros fugiam em debandada. Mas o amo resvalou do carro junto à roda e bateu com o rosto no chão. A seu lado se postou o atrida Menelau, segurando a lança de longa sombra. Mas logo Adrasto lhe agarrou os joelhos e implorou: Toma-me vivo, ó filho de Atreu, e aceita com digno resgate. Jazem muitos tesouros no palácio de meu pai abastado, bronze, ouro e ferro muito custoso de trabalhar. Destes tesouros te agraciará meu pai com incontáveis riquezas, se souber que fui tomado vivo junto às naus dos aqueus. Assim falou. No peito do outro ele convencia o coração, e Menelau estava prestes a dá-lo ao escudeiro para o levar para junto das naus velozes dos aqueus. Mas Agamêmnon correu para junto dele e dirigiu-lhe uma palavra de censura. Menelau, amolecido, por que deste modo te compadeces de homens? Será que em tua casa recebeste dos troianos nobres favores? Que nenhum deles fuja na íngreme desgraça às nossas mãos, nem mesmo o rapaz que se encontre ainda no ventre da mãe. Que nem ele nos escape, mas que de Ilion sejam todos de uma vez eliminados, sem rastro de lamento. Assim dizendo, o herói virou as intenções do irmão, pois falava na medida justa. Então Menelau afastou com a mão o herói Adrasto, a quem o poderoso Agamêmnon desferiu um golpe no flanco. Caiu para trás. E o Atrida pôs-se a calcular
no peito e arrancou, pôs-lhe o calcanhar no peito e arrancou-lhe a lança de freixo. Foi então que Nestor gritou bem alto, assim dizendo aos argivos: Amigos, heróis dos Dânaos e escudeiros de Ares, que ninguém fique para trás, ávido de despojos, para que maiores quantidades possa levar para as naus, mas chacinemos homens, pois, já tranquilos, podereis despir das armas os cadáveres que jazem na planície. Assim dizendo, incitou a força e a coragem de cada um. Então teriam de novo os troianos, pelos bélicos aqueus, sido empurrados para Ilion, subjugados pela sua fraqueza, se de Enéas e de Heitor não tivesse Heleno se aproximado. Heleno, filho de Príamo, o melhor de todos os álgures. Enéas e Heitor, visto que sobre vós sobretudo pesa o esforço de troianos e lícios, porque sois os melhores em toda a iniciativa, assim como na luta e no conselho, permanecei onde estais, percorrei a roster e mantende-la de portões afastada, antes que nos braços das mulheres caiam os fugitivos, assim alegrando os inimigos. Porém, após ter desencitado todas as falanges, combatamos contra os danos, aqui permanecendo, ainda que nos sintamos fatigados. A necessidade nos oprime. Heitor, vai tu agora para a cidade e fala à mãe que é tua e minha. Diz-lhe para reunir as anciãs no templo de Atena de olhos esverdeados na Acrópole. Depois de abrir com a chave as portas da casa sagrada, as vestes que lhe parecera mais bela e mais ampla das que tem em casa, e que a ela própria for mais grata, que deponha esta veste nos joelhos de Atena de belos cabelos, jurando que lhe sacrificará no templo 12 vitelas com 1 ano, experientes no acicate, na esperança de que se compadeça da cidade, das mulheres e filhos pequenos dos troianos, na esperança de que afaste da sagrada Ilion o Tidida, ter feroz lanceiro e possante congeminador de debandadas, que eu afirmo ter se tornado o mais forte dos aqueus. Nem jamais assim receamos Aquiles, condutor de homens, que dizem ter nascido de uma deusa. Mas este homem, em excesso, desvaíra, e ninguém o iguala pela força. Assim falou, e Heitor não desobedeceu o irmão, e logo do seu carro saltou armado para o chão. Bradindo 2 lanças afiadas, percorreu todo o exército, incitando ao combate, e levantou o fragor tremendo da refrega. Reagruparam-se as tropas e posicionaram-se de frente dos aqueus. Mas os argivos cederam e desistiram da matança. Pensavam que do céu cheio de astros descera um imortal para prestar auxílio aos troianos, visto que assim reagiam. Aos troianos bradou Heitor, vociferando bem alto: Troianos corajosos e famigerados aliados, sede homens, amigos. Lembrai-vos da bravura animosa? Entretanto, irei a Ilion para dizer aos anciãos conselheiros e às nossas mulheres que rezem aos deuses e lhes prometam hecatombes. Assim falando, partiu Heitor de elmo faiscante. O couro negro embaixo e em cima lhe batia contra tornozelos e pescoço, era o rebordo que cercava a extremidade do escudo bossudo. Porém, Glauco, filho de Hipóloco, e o filho de Tideu encontraram-se no meio das 2 hostes, desejosos de combater. E quando já estavam perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi Diomedes, excelente em auxílio. Quem és tu, valentão dentre os homens mortais? Pois antes nunca te vi na peleja, exaltadora de homens. Porém agora sais muito à frente de todos os outros na tua audácia e aguardas a minha lança de longa sombra. Filhos de infelizes são os que se opõem à minha força, mas se és um dos imortais que desceu do céu, não seria eu a combater contra os deuses celestiais. Nem mesmo o filho de Driante, o possante Licurgo, viveu muito tempo, ele que lutou contra os deuses celestiais. Foi ele que outrora escorraçou as amas do delirante Dioniso da sagrada montanha de Nisa, e todas elas deixaram cair no chão as varas de Condão, golpeadas pelo carniceiro Licurga, com o acicate das vacas. Mas Dionísio fugiu espantado e mergulhou nas ondas do mar. Onde seu regaço acolheu Tétis, o amedrontado. Enorme era o seu terror ante da ameaça do homem.
Contra Licurgo se enfurecerão os deuses que vivem sem dificuldade, e o filho de Crono cegou-o. Nem por muito mais tempo viveu, visto que era detestado por todos os deuses imortais. Não seria eu a combater contra os deuses bem-aventurados. Mas se pertences aos homens que comem o fruto da terra lavrada, aproxima-te, para que chegues mais rápido às amarras da morte. Aí lhe deu resposta ao glorioso filho de Hipóloco. Tidida magnânimo, por que queres saber da minha linhagem? Assim como a linhagem das folhas, assim é a linhagem dos homens. As folhas atira-as ao vento, atiras o vento ao chão. Mas a floresta, no seu viço, faz nascer outras. Quando sobrevém a estação da primavera, assim nasce uma geração de homens e outra deixa de existir. Mas, se quiseres, ouve também isto, para que fiques sabendo da minha linhagem. Pois muitos varões há que a conhecem. Há uma cidade, Éfire, no centro de Argos, apacentadora de cavalos. Foi lá que viveu Sísifo, que foi o mais ardiloso dos homens, Sísifo, filho de Éolo. Foi ele que gerou um filho, Glauco, e Glauco gerou o irrepreensível Belerofonte, e a quem os deuses deram beleza e amorável virilidade. Mas contra ele planeou Proito no coração coisas malévolas e afastou-o, porque era muito mais forte na terra dos argivos. É que Zeus os fizera súditos de seu cetro. Ora, com ele estava a esposa de Proito, a divina Ateia, louca para se deitar em oculto amor. Mas de forma alguma logrou convencer quem albergava bons pensamentos, o fogoso Belerofonte. Ao rei Proito, assim falou depois a mulher mentirosa: morre tu, ó Proito, ou então mata Belerofonte, que comigo a minha revelia quis deitar-se em amor. Assim falou. E do soberano se apoderou a fúria, assim que tal ouviu. Absteve-se de o matar, pois disso sentia respeito, ele sentia respeito no coração. Mandou para Alícia, e deu-lhe para levar sinais ominosos, escrevendo muitos e mortíferos numa tabuinha de aba dupla. Mandou que os mostrasse a seu sogro para que ele o matasse. Deste modo foi ele para Alícia sob irrepreensível escolta divina. Mas quando chegou Alícia e ao curso do chanto, de bom grado o honrou o soberano da ampla Alícia. Durante 9 dias o honrou como hóspede e matou 9 bois. Mas quando ao 10º dia surgiu a aurora de róseos dedos, foi então que o interrogou e pediu para ver os sinais que lhe teriam sido enviados da parte de Proito, seu genro. Porém, quando recebeu o sinal maligno de seu genro, primeiro mandou matar a terrífica quimera. Ela é de raça divina, não pertence a dos homens, à frente tem forma de leão, atrás de dragão, no meio de cabra. Seu sopro é a fúria terrível do fogo ardente. Mas Belerofonte matou-a, obedecendo aos portentos dos deuses. Em segundo lugar, lutou contra os Sólimos gloriosos. Dizia ele ter sido aquela a maior batalha em que precipitara. Em terceiro lugar, abateu as Amazonas, iguais dos homens. Contra ele, enquanto regressava, teceu o rei outro regresso, engano. Escolhendo os melhores varões da ampla Lícia, preparou uma emboscada. Mas estes nunca regressaram para casa, pois a todos ele matou o irrepreensível Belerofonte. Mas quando o rei reconheceu que ele era filho de um deus, reteve-o lá e deu-lhe sua filha em casamento. Deu-lhe ainda metade de toda a honra de seu reino. E os lícios demarcaram-lhe um domínio senhorial superior a todos, terra de pomares e lavoura, para que nela habitasse. E ela deu à luz 3 filhos para o fogoso Belerofonte, Isandro e Hipóloco e Laudameia. Com Laudameia se deitou Zeus, o conselheiro, e ela deu à luz ao divino Sarpedon, armado de bronze. Quando também Belerofonte foi odiado por todos os deuses, vagueou só pela planície de Aleia, devorando seu próprio coração e evitando as veredas humanas. Isandro, seu filho, por Ares, que da guerra não se sacia, foi morto quando combatia contra os Sólimos gloriosos.
Sua filha foi morta pela irada Ártemis das rédeas douradas. Quanto a Hipóloco, foi ele que me gerou, afirmo ser seu filho. Mandou-me para Troia e muitas recomendações me fez que primasse pela valentia e fosse superior aos outros todos, para que não desonrasse a linhagem paterna. Eles que em Éfire e na ampla Lícia nasceram para ser os mais nobres, e desta linhagem, pois, e deste sangue que declaro descender. Assim falou. Regozijou-se Diomedes, excelente em auxílio. Espetou a lança na terra, provedora de dons, e com doces palavras se dirigiu ao povo. Na verdade, és antigo amigo da casa de meu pai. Outrora o divino Eneu recebeu o irrepreensível Belerofonte no seu palácio, onde o reteve durante 20 dias, e um ao outro ofereceram belos dons hospitaleiros. Eneu presenteou-o com um cinturão brilhante de púrpura, e Belerofonte deu-lhe uma taça dourada de asa dupla, a qual, quando para cá vim, eu deixei em minha casa. De Tideu não me lembro, visto que deixou ainda pequeno, quando a hóstia dos aqueus pereceu em Tebas. Foi por conseguinte, sou teu amigo e anfitrião em Argos. Tu és meu na Lícia se eu visitar a terra daquele povo. Evitemos, pois, a lança um do outro por entre esta multidão. Há muitos troianos e seus famigerados aliados para eu matar. Além que o Deus me proporcionar e que eu alcançar com os pés. Aquele que o Deus me proporcionar, né, aquele que eu vou matar. E há muitos aqueus para tu matares, aqueles que fores capaz. Mas troquemos agora as nossas armaduras para que até estes aqui saibam que amigos paternos declaramos ser um do outro. Depois que assim falaram, ambos saltaram dos carros, apertaram as mãos e juraram ser fiéis amigos. Foi então que a Glauco tirou Zeus Cronida ao siso. Foi ele que trocou com o Tidida Diomedes armas de ouro por armas de bronze, o valor de 100 bois pelo de 9. Quando Heitor chegou às portas de Esqueias e a torre, em volta dele correram as esposas e filhas dos troianos, perguntando-lhe pelos filhos, pelos irmãos, pelos parentes e pelos maridos. Porém, ele ordenou-lhe que rezassem aos deuses, a cada um deles, mas sobre muitas pairavam desastres. Quando chegou ao lindíssimo palácio de Príamo, adornado com polidas colunatas, pois no palácio havia 50 aposentos de pedra polida. É como a vila, né? É tipo uma vila romana. Construídos um perto dos outros. Era lá que dormiam os filhos de Príamo ao lado de suas esposas legítimas. Do outro lado, em frente, dentro do pátio, ficavam das filhas os 12 aposentos de pedra polida construídos uns perto dos outros. Era lá que dormiam os genros de Príamo ao lado de suas esposas virtuosas. Veio ao seu encontro sua mãe generosa, trazendo Laódice, que das suas filhas primava pela beleza, e acariciando-o com a mão, chamou-lhe pelo nome: Filho, por que razão é que vieste, deixando a guerra audaz? De certo te oprimem os malfadados filhos dos aqueus, combatendo em torno da cidadela, e impeliu-te teu espírito a vires aqui, para do cimo da cidade levantares a Zeus as tuas mãos. Mas fica até que eu te traga vinho doce como mel, para que ofereças libações a Zeus Pai e aos outros imortais em primeiro lugar, pois também tu tirarás proveito se beberes. Ao homem cansado, o vinho aumenta grandemente a força, diria Santa Hildegarda, com certeza. Como no teu caso, cansado como estás por defenderes os teus. A ela respondeu em seguida o alto Heitor do elmo faiscante: Não me tragas vinho doce como mel, ó excelsa mãe, para que não me quebrantes e não me esqueça da força e da coragem. Envergonho-me de oferecer a Zeus o vinho frisante com as mãos sujas. Nem fica bem ao homem empastado de sangue e sujeira rezar a Zeus na nuvem azul. Mas agora, para o templo de Atena, arrebatadora de despojos, vai tu com oferendas depois de teres reunido as anciãs. A veste que te parecerá mais bela e mais ampla das que tens em casa, e a ti própria fora mais grata que deponhas esta veste nos joelhos de Atenas de belos cabelos, jurando que lhe sacrificarás no templo 12 vitelas com 1 ano. Inexperientes do acicate, na esperança de que se compadeça da cidade, das mulheres e dos filhos pequenos dos troianos, na esperança de que afaste da sagrada Ilion o Tidida, feroz lanceiro e possante congeminador de debandadas. Mas agora,
Para o templo de Atena, arrebatadora de despojos, vai tu. E eu irei atrás de Pares, para o chamar na esperança de que ouça minhas palavras. Quem me dera que a terra abrisse um abismo à frente dele. Com flagelo, o criou o Olimpo para troianos e filhos do magnânimo Príamo. Se eu o visse descer para a mansão de Hades, diria que o meu coração olvidara o sofrimento. Assim falou. Ela foi para a grande sala chamar as criadas, e estas reuniram em toda a cidade as anciãs. Mas a rainha desceu até a perfumada câmara do tesouro, onde estavam suas vestes ricamente bordadas, trabalho de mulheres sidônias, que da Sidônia trouxeram o próprio Alexandre Divino, quando navegou o mar vasto, naquele caminho em que trouxera a nobre Helena. Destas, escolheu Écuba uma veste com dom para Atena, a que era mais bela, mais variada e mais ampla. Refugia como um astro por baixo das outras vestes. Foi então a caminho e com ela seguiram muitas anciãs. Quando chegaram ao templo de Atena, na Acrópole, abriu-lhes a porta Teano, de lindo rosto, filha de Ciseu, esposa de Antenor, domador de cavalos, pois foi ela que os troianos fizeram sacerdotisa de Atena. Levantaram todas as mãos a Atena com um grito ululante, e Teano, de lindo rosto, pegou a veste e deitou nos joelhos da Atena de belos cabelos, assim rezando a filha do grande Zeus, excelsa Atena. Aí, custódia da cidade, divina entre as deusas. Quebra a lança de Diomedes e concede que ele tombe de cabeça à frente das portas esqueias para que de imediato vai funcionar essa macumba. 12 vitelas com um ano inexperiente do acicate na esperança que te compadeça da cidade e das esposas dos troianos e seus filhos pequenos, assim rezou. Mas a prece foi rejeitada por Palas Atena. Enquanto assim rezavam as... Ai, assim, meu Deus, coloca. Adoro. Assim rezavam a filha para a filha. Enquanto assim rezavam a filha do grande Zeus, Heitor dirigiu-se ao belo palácio de Alexandre, o palácio que ele próprio construíra com homens que eram os melhores construtores de Troia, de férteis sulcos. Foram eles que fizeram o tálamo, a sala e o pátio perto dos palácios de Príamo e Heitor na Acrópole. Aí então Heitor, dileto de Zeus e da mão, segurava uma lança de 11 cúbitos. À frente reluzia da lança a bronze ponta, em torno da qual passava um anel de ouro. Encontrou o irmão no tálamo a tratar das belas armas, do escudo e da couraça e a sentir pelo tato o arco recurvo. A argiva Helena, no meio das mulheres servas, estava sentada, indicando às criadas os seus gloriosos trabalhos. Viu Heitor que o repreendeu com palavras humilhantes. Estranha criatura, não te fica bem estares aí, amuado? As tropas morrem em torno da cidade e da íngreme muralha em combate, e é por ti que a guerra e o grito da refrega lavram em volta da cidade. Tu próprio te zangarias com outro qualquer que visses a tentar retirar-se da guerra odiosa. Vá, levanta-te antes que a cidade se abrase em fogo ardente. A ele deu resposta a Alexandre de aspecto divino: Heitor, visto que me censuras com razão, e não para lá da razão, por isso te falarei, e tu presta atenção e ouve o que digo. Não é por raiva e ressentimento contra os troianos que me sento no tálamo, mas porque quis ceder à tristeza. Já a minha esposa tentou me convencer com palavras suaves a voltar para a guerra, e também eu refleti para mim próprio que tal seria a melhor coisa, a vitória alterna por homens entre homens. Mas espera tu agora para que eu vista minha armadura de guerra, ou então parte e eu te seguirei. Penso, no entanto, ultrapassar-te. Assim falou, mas não lhe deu resposta Heitor do elmo faiscante. Foi Helena que a ele se dirigiu com palavras doces. Cunhado da cadela fria e maldosa que sou, quem dera que naquele dia, quando me deu à luz minha mãe, a rajada maligna da tempestade me tivesse arrebatado para a montanha ou então para a onda do mar marulhante, onde a onda me levasse antes de terem acontecido tais coisas. Porém, uma vez que os deuses decretam tais males,
Quem me dera ter sido esposa de um homem mais digno, a quem atingisse a raiva e os muitos insultos dos homens, mas esse homem não está no seu perfeito juízo, nem alguma vez estará. Penso que dos frutos de tudo isso ele terá o proveito. Mas agora entra e senta-te nesta cadeira ao cunhado, já que ti, sobretudo, o sofrimento cercou o espírito, pois cadela que sou e pela loucura de Alexandre. Sobre nós fez Deus abater um destino doloroso para que no futuro sejamos tema de canto para homens ainda por nascer. A ela deu resposta em seguida o alto Heitor de Amo Faiscante: Não me mandes sentar, Helena, amável embora sejas, não me convencerás. Já o espírito me impele a levar auxílio aos troianos, que de mim, ausente, sentem grande saudade. Mas tu incentiva esse, e que ele próprio se apresse, para que alcance os meus passos enquanto eu estiver na cidade. Pois irei eu agora à minha casa para ver quem lá está, minha mulher amada e meu filho pequeno. Não sei se outra vez ainda voltarei a vê-los, ou se já os deuses me aniquilaram as mãos dos aqueus. Assim falando, partiu Heitor do elmo faiscante, e depressa chegou no seu palácio bem construído. Não encontrou na grande sala Andrômaca de alvos braços, que ela, o filho e uma criada bem vestida tinham se posicionado na muralha, chorando e lamentando-se. Quando Heitor não encontrou a esposa irrepreensível, foi até a soleira e assim falou no meio das servas. Agora, ó servas, dizei-me a verdade, em que direção sai Andrômaca de alvos braços do palácio? Será que foi à casa das minhas irmãs ou das minhas cunhadas de belas vestes? Ou terá ido no templo de Atena, onde as outras troianas de belas tranças propiciam a deusa terrível? A ele deu resposta a atarefada governanta: Heitor, uma vez que ordenas que se diga a verdade, não foi à casa das tuas irmãs, nem cunhadas de belas vestes, nem foi ao templo de Atena, onde as outras troianas de belas tranças propiciam a deusa terrível, mas foi para a grande muralha de Ilion, porque ouviu dizer estarem os troianos acaraboranhados, sendo grande a força dos aqueus. Ela dirigiu-se logo à muralha muito apressada e igual a uma deslocada. Com ela foi a ama com a criança. Assim falou a mulher governanta. Heitor saiu às pressas de casa e percorreu o mesmo caminho pelas ruas bem construídas. Tendo atravessado a grande cidadela, chegou às portas esqueias, através das quais ia a sair para a planície. Eis que correu ao seu encontro a esposa generosa Andrômaca, filha do magnânimo Aécion. Aécion, que habitava sob a arborizada Placo, em Tebas e Hipoplácias, onde regia os cilícios, e era sua filha que desposara Heitor, armado de bronze. Ela veio ao seu encontro e com ela vinha a criada, segurando ao colo o brado menino tão pequeno, filho amado de Heitor, semelhante a uma linda estrela, a quem Heitor chamava Escamandrio, embora os outros lhe chamassem Astyanax, pois só Heitor era baluarte de Ilion. Sorriu Heitor, olhando em silêncio para seu filho, mas Andrômaca aproximou-se dele com lágrima nos olhos e, acariciando-o com a mão, chamou-lhe pelo nome. Homem maravilhoso, é tua coragem que te matará. Nem te compadeces desta criança pequena, nem de mim, desafortunada, que depressa serei tua viúva, pois rapidamente todos os aqueus se lançarão contra ti e te matarão. Mas para mim seria melhor descer para debaixo da terra do que ficar aqui privada. De ficar de ti privada. Nunca para mim haverá outra consolação quando tu encontrares o teu destino, mas só sofrimento. Já não tenho pai, nem excelsa mãe. Meu pai foi morto pelo divino Aquiles, que arrancou a cidadela bem habitada dos sírios, Tebas de altos portões, assassinou Aécion, porém não despojou das armas por respeito a seu espírito, mas cremou o vestido com a rica armadura e por cima fez tumulto. Ao redor das plantaram Homeros, as ninfas da montanha, filhas de Zeus, detentor da Égide. Quanto aos 7 irmãos que eu tinha no palácio, todos eles num dia só desceram à mansão do Ares, todos os matou o divino Aquiles de pés velozes, no meio de gado de pasto cambaleante, de vaca e de brancas ovelhas, e minha mãe, que foi rainha, debaixo da arborizada Placo, pra cá, ele trouxeste-o com o resto dos despojos, mas depois libertou, tendo recebido incontáveis resgates no palácio de seu pai, foi rebatido para Artemis a arqueira. Heitor, para mim, tu és pai e excelsa mãe. És irmão e és para mim o vigoroso companheiro do meu leito.
Mas agora compadece-te e fica aqui na muralha para não fazeres órfão teu filho e a viúva tua mulher, mas quanto a Roster, posiciona perto da Oliveira Brava, onde a cidade pode ser melhor escalada e a muralha está exposta ao assalto. Já 3 vezes naqueles sítios, mais valentes experimentaram o assalto na companhia dos 2 agentes do glorioso Domeneu, dos Atridas e do valoroso filho de Tideu. Será porque um homem conhecedor de auspícios o avisou, porque o próprio espírito os incitou e impeliu a fazê-lo. A ela deu resposta em seguida o alto Heitor de Amo Faiscante. Todas essas coisas, mulher, me preocupam. Mas muito eu me envergonharia dos troianos e das troianas de longos vestidos, se tal como um covarde me mantivesse longe de guerra. Nem meu coração tal consentiria, pois aprendi a ser sempre corajoso e a combater entre os dianteiros dos troianos, esforçando-me pelo grande renome de meu pai e pelo meu, pois isto eu bem sei no espírito e no coração. Virá o dia em que será destruída a sacra Ilion, assim como o Príamo e o povo de Príamo da lança de Freixo, mas não é tanto o sofrimento futuro dos troianos que me importa, nem da própria Écuba, nem do rei Príamo, nem dos meus irmãos, que muitos e valentes tombaram na poeira devido à violência de homens inimigos. Muito mais me importa o teu sofrimento, quando em lágrimas fores levada por um dos aqueus vestido de bronze. Privada da liberdade que vives no dia a dia, em Argos tecerá altear as ordens de outra mulher. Ou então, contrariada, levarás água da Messeida ou da Hipereia, pois uma forte necessidade terá se abatido sobre ti, e alguém assim falará, ao ver as tuas lágrimas: esta é a mulher de Heitor, que dos troianos domadores de cavalo era o melhor guerreiro, quando se combatia em torno de Ílio. Assim falará alguém, e a ti sobrevirá outra vez uma dor renovada pela falta que te fará um marido como eu para afastar a escravatura. Antes ouça os teus gritos quando te arrastarem para o cativeiro. Assim falando, o glorioso Heitor foi abraçar seu filho, mas o menino voltou para o regaço da ama de bela cintura, gritando em voz alta, assarapatado pelo aspecto de seu pai amado e assustado por causa do bronze e da crista de crinas de cavalo que se agitava de modo medonho na parte de cima do elmo. Então se riram o pai amado e a excelsa mãe. E logo da cabeça tirou o elmo, o glorioso Heitor, e deitou-o, todo ele coruscante, no chão da casa. Em seguida beijou e abraçou seu filho amado, e a Zeus e aos outros deuses dirigiu esta oração. Ó Zeus e demais deuses, concedei-me que este filho venha a ser como eu, o melhor entre os troianos, que seja tão ilustre pela força, e que pela autoridade seja rei de Ilion, que no futuro alguém diga: este é muito melhor do que o pai. Ao regressar da guerra, que traga os despojos sangrentos do inimigo que matou e que exulte o coração da sua mãe. Assim dizendo, nos braços da esposa amada, pôs o filho. Ela recebeu-o no colo perfumado, sorrindo por entre as lágrimas. Mas ao perceber-se de como ela reagia, o marido sentiu pena e, acariciando-a com a mão, chamou-lhe pelo nome. Mulher maravilhosa, não me entristeça demasiado o coração. Nenhum homem, além do destino, me precipitará do Hades. Porém, digo-te, não existir homem algum que a morte tenha fugido, nem o covarde, nem o valente, uma vez que tenham nascido. Mas agora, para teus aposentos, volta para teus aposentos e presta atenção aos teus louvores ao tear e à roca. As ordens dê às tuas servas que façam os seus trabalhos, pois a guerra é aos homens todos que competem, quando vivem em Ilion, a mim sobretudo. Assim falando, o glorioso Heitor pegou no elmo com crinas de cavalo. Sua esposa amada regressou para casa, voltando-se muitas vezes para trás em choro abundante. Em seguida, chegou depressa à casa bem construída de Heitor, matador de homens. Lá dentro encontrou muitas servas e no meio de todas elas ergueu o lamento. Elas choravam Heitor, ainda vivo, na casa dele, pois pensavam que ele já não voltaria da guerra, tendo escapado à força e às mãos dos aqueus. Nem Paris se demorou em seu palácio, mas vestiu a gloriosa armadura, embutida de bronze, e apressou-se através da cidade, confiando nos rápidos pés.
Tal como o cavalo no estábulo se saciou a manjedoura e quebrando os arreios corre a galope pela planície, desejoso de se banhar no rio de lindo fluir, exultante, mantém a cabeça erguida, as crinas se esvoaçam nos ombros e, confiante na sua beleza, levam-no os ágeis joelhos para os lugares costumeiros e para as pastagens das éguas. Assim Paris, filho de Primo, desceu da alta Pérgamo, resplandecente como o sol nas suas armas, e ria-se, enquanto o levavam os rápidos pés. Depois foi depressa que ultrapassou o divino Heitor, seu irmão, quando este estava prestes a regressar do palácio onde estivera a namorar com a mulher. O primeiro a falar foi divino Alexandre. Irmão, na verdade, retive-me na tua pressa ao atrasar-me. Não cheguei na hora certa como tinhas me ordenado. A ele deu resposta Heitor do elmo faiscante: estranha criatura, nenhum homem, no seu perfeito juízo, amesquinharia o teu desempenho no combate, pois és corajoso. Mas é de propósito que te desleixas e não mostras vontade, e por isso sofro no meu coração. Quanto a teu respeito, ouço injúrias da parte dos troianos, que por tua causa muito sofrem. Mas vamos, estas coisas resolveremos no futuro, se Deus nos conceder colocar para os deuses a taça da salvação no palácio, após de Troia termos escorraçados os aqueus de belas Quinêmides.